Nós estamos chegando ao penúltimo dia de uma série de estudos que fala sobre as revelações das coisas que irão acontecer. No final da semana, na última quarta-feira, nós falamos sobre o Armagedon, aquele momento em que realmente o Senhor ele vai vir com a sua igreja para realmente destruir aquele que assola a igreja, aquele que persegue a igreja aqui nessa terra. O próximo evento, logo depois de que o Senhor realmente ele é vitorioso, juntamente com a sua igreja vindo dos céus, depois de serem arrebatados, nós sermos arrebatados, o Senhor ele começará um julgamento que se chama o Tribunal de Cristo, que eu quero falar nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo número 22 e no verso de número 12. Eu quero ler, nós vamos ler um versículo somente da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, é o último capítulo da sua Bíblia. Na semana que vem nós vamos estar finalizando com o julgamento do trono branco, que são dois tronos diferentes, tá, irmãos? Para que entendam, logo depois do Armagedon existe algo que é chamado o Tribunal de Cristo, que não tem nada a ver do que será o grande trono branco. São dois fatos diferentes dentro da revelação escatológica das últimas coisas que irão acontecer. Mas diz assim, o livro de Apocalipse, capítulo número 22 e o verso número 12. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Mais uma vez, para que fique bem memorizado. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e orar ao Senhor. Pai, eu apresento, Senhor, a Tua palavra. Eu quero te pedir, ó meu Deus querido, que o Senhor, nesse momento, abra o nosso coração, a nossa mente, para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre o que o Senhor tem para nós nessa noite. Quero te pedir também, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor acampe anjos ao redor dessa igreja. Pai, repreenda todo espírito de distração, que o Senhor alcance, Senhor, a cada um dos nossos ouvintes, Senhor, da rádio, da internet. Pai, aqueles que ainda nos ouvirão, eu quero te pedir, meu Senhor, alcance a cada lar, a cada família. Eu sei, ó Pai, há quantos corações aflitos aqui nesse lugar, há quantos corações, Senhor, que gemem, Senhor, por uma resposta de Ti, assim como os louvores que os Seus filhos adoraram foram entoados. Eu entendo, Pai, que o Senhor fala através dos louvores. Eu sei, Pai, que existem muitos corações com incertezas, Papai, com certas incertezas até mesmo do seu amanhã e do seu futuro para contigo. Mas eu quero te pedir, Senhor, que pelo poder que há na Tua palavra, o Senhor nos revele, o Senhor fale conosco nessa noite e cumpra os seus propósitos, no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Pode tomar assento, por gentileza, dando um aplauso para o Senhor. No ano de 1978, muitos de nós ainda criança, um jovem cristão com 22 anos de idade, um americano chamado Lawrence McKinney, 22 anos, cristão, foi acusado no estado de Tennessee de estupro de uma menina de 9 anos de idade, condenado à prisão perpétua, 103 anos de prisão. Detalhe, a condenação era uma condenação injusta. Não tinha sido ele que tinha cometido esse ato. Ele vai perante a um tribunal. O pai alega por um problema que uma certa resistência que tinha a sua pessoa, o acusa. A juíza daquele tribunal
acata a voz do pai, o promotor, o acusador acusa, o advogado não consegue ter argumentos plausíveis e aquele homem é condenado, aquele jovem é condenado. 31 anos ele ficou na prisão. Ou seja, com 22 anos entrou e aos 33 e mais 31 anos ele ficou preso. Ele sai da prisão com uma idade de 53 anos. Toda a sua idade áurea, a idade onde ele construiria sua família, a idade onde ele construiria, quem sabe, a sua vida, tinha ficado dentro de 4 paredes. Pessoas assim como o irmão Ézio sabem o que isso é, passar 31 anos dentro de uma prisão. Condenado a 103 anos. Quando chega aos 31 anos, uma promotora daquele estado fica sabendo da sua situação, vá fundo ao caso e vê que Lawrence era um homem inocentado, que ele não tinha culpa, consegue provar, e esse homem, depois de 31 anos, aos 53 anos de idade, injustamente preso, sai da sua prisão. Quando nós falamos de tribunal, é impossível nós não nos depararmos em um julgamento. Poderíamos pegar um personagem bíblico para comentar um pouco a respeito disso. O livro de 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 11, Paulo ele fala: quantas perseguições eu sofri. Aí ele cita algumas cidades aonde ele foi perseguido. No verso número 16, para aqueles que estão fazendo o estudo que nós estamos fazendo nas segundas-feiras de discipulado para o reino, nós pedimos que vocês memorizem um versículo, que seria 2 Timóteo 3,16, onde que diz: porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O verso 17 ele diz assim: para que todo homem seja perfeito para toda boa obra. Assim escrevia Paulo. Um homem que começa o capítulo 3 relatando perseguições, relatando a Timóteo que ele tinha sido perseguido, injustamente apredejado, injustamente sendo colocado na cárcere. Ele começa a dizer que a escritura, que a palavra do Senhor, ela nos instrui em justiça. Ele continua dizendo: para que todo homem ele seja perfeito, ele seja um homem perfeito para toda a obra. Atenda a esse detalhe, está falando da obra. E ele continua dizendo no capítulo 7, no capítulo 4, na sequência do 3 e verso 7, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Ele continua dizendo no 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz. Quem que é o juiz? O Senhor. Ele diz: o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha que coisa tremenda, missionária Cecília. Fala de um homem que se sentia injustiçado diante dos homens, mas que ele dizia que toda a escritura ela era divinamente inspirada para lhe deixar um homem perfeito para toda a obra. Ele, quando escreve para Timóteo, escreve de dentro de uma prisão. Aonde? Em Roma. Dizendo, praticamente nos versículos, entre versículos, ele diz: porque os meus dias se estão findando. Os meus dias estão chegando ao fim, mas eu combati o bom combate e eu guardei a minha fé. E olha o que me tem guardado. Ele se refere o quê? Ao dia do tribunal de Cristo. Na sua revelação ele dizia: eu sei que haverá um dia em que a coroa de justiça será colocada sobre a minha cabeça.
E que todas essas injustiças que eu sofri nesse mundo não me valem de nada, porque naquele dia está guardado não somente a mim, mas a todos que amarem a minha vinda. A vinda do Senhor, ele queria dizer. Então nós vamos falando do que se há um tribunal, ele está dizendo que há um juiz que estará naquele tribunal. E tremendo é que ele diz no livro de Romanos, capítulo 14, no verso de número 10, ele diz assim: pois todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo, ou seja, todos. Quando o Senhor ele vem e arrebata a sua igreja, os santos, e vem no final do Armagedon com a sua igreja, ele está prestes a fazer algo tremendo aqui nessa terra. Depois dos 7 anos e meio de tribulação, ele irá colocar por 1000 anos Satanás e todos os seus anjos encarcerados, presos num buraco de um abismo durante 1000 anos. Mas antes disso ele se apresenta ao Senhor como um juiz em um tribunal, em qual ele irá julgar a todos. Aqui disse em Romanos que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Ou seja, todos nós um dia compareceremos ao tribunal de Cristo. E em 2 Coríntios capítulo 5 e verso número 10, ele diz assim: porque todos devemos comparecer a esse tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, bem ou mal. Comparecerão diante do tribunal de Cristo todos que fizeram o bem e todos que fizeram o mal. Aqui não está dizendo que comparecerá somente aqueles que não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não confundam, o tribunal de Cristo não tem nada a ver com o livro da vida. Aqui diz que todos comparecerão. O livro da vida será apresentado no trono branco, que é o evento depois de 1000 anos do que isso acontecerá. Aqui está dizendo de que todos nós compareceremos, aqueles que fizeram o bem, o mal, diante do tribunal de Cristo. Se existe um tribunal, existe um réu. Se existe juiz, existe pessoas para serem ou absolvidas ou condenadas. Ou seja, todos teremos que passar por uma condenação ou por uma absolvição. Mas se existe um réu, existe alguma acusação. Porque seria impossível alguém estar diante de um tribunal se não houvesse uma condenação. E o que é que condena? Porque todos estarão ali. Por que é que nós seremos condenados? O que é que irá nos condenar? A Bíblia esclarece. Livro de Mateus capítulo 12 verso 33. Existem várias referências, eu tomei algumas, em que meu ponto de vista são mais claras para nós entendermos. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 12 verso 33, que é uma passagem muito clássica, em que se fala da árvore do fruto. Ele diz assim no verso 36: toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar contra no dia do juízo. Toda palavra que sai da nossa boca, ociosa, ou seja, toda palavra que ela é má dirigida por mim, e aí eu quero ver e tenho dó no dia em que o fofoqueiro chegar diante desse tribunal. Diz que toda a palavra ociosa que sai da boca do homem hão de dar conta, tá? Ou seja, vai se dar conta no dia do juízo. Hoje, cadê o presbítero? O Walter, eu vi ele ali, cadê ele? Eu vi que ele estava, ele está lá em cima com as crianças. Eu falava hoje, missionário Círio, com o Walter. Eu falava assim, eu não entendo. Sinceramente, uma das coisas que para mim, como pastor não, como um irmão que está sentado dentro da igreja,
Uma das coisas que mais eu não consigo entender são pessoas que falam mal um dos outros da igreja. O pior ainda, quando levantam um falso testemunho. Como eu dizia para ele de uma situação, falava: Walter, uma das coisas que mais me faz ter vontade de desistir da obra de Deus é a fofoca dentro da igreja. Porque tem vezes, pastor Carlos, que nós somos julgados por algo que nós nem cometemos e nem sabemos. E o Walter falou assim: não, nós temos que pegar e ir lá nessa pessoa e botar ela contra a parede. O Walter é assim. E falar que se ela continuar assim, nós vamos, ou sei lá, processar, ou nós vamos falar verdadeiramente quem ela é. E tem horas que dá vontade, irmão. E eu lhe falo que vim para casa hoje pensando em ir, porque isso foi perto do meio-dia. Mas quando eu comecei a desenrolar essa palavra, Nenê, eu falei: não preciso eu falar com ninguém. Porque essas pessoas, no dia que chegarem diante do tribunal, irão dar conta de tudo que elas têm falado, e será o meu juiz que irá julgar essas palavras. Por isso, irmão, não tire satisfação com ninguém. Por mais senhores que dá vontade de mandar calar a boca. Porque eu digo assim: como que um crente, ainda mais velho de igreja, tem coragem de ficar falando isso? Será que ele não vê que não acrescenta nada ao reino? E ainda se fossem coisas verídicas, até entenderia, mesmo que não seria de entender, porque é algo que a Bíblia abomina, a fofoca. Agora, ainda mais coisas infundáveis, coisas que não são vereditos, não são coisas corretas. Eu digo: como? Será que não vê que não acrescenta nada ao reino? Mas a única coisa que eu consigo entender, e que também tem tudo a ver com o dia dessa colheita, é que o Senhor, Ele fala que existe joio bem no meio do trigo. Quem conhece só um pouquinho de agricultura, ele sabe o que é o joio. O joio é um mato que ele cresce no meio do trigo, uma folha estreita. Como assim o trigo tem a folha estreita? O agricultor, ele pode passar o herbicida, que não mata, porque os herbicidas são, ou eles matam folha larga, ou eles matam folhas estreitas. Os herbicidas são muito específicos. Então, se ele vai passar um veneno para matar o joio, ele vai matar o trigo também. Então não tem como ele matar o trigo. Olha que coisa tremenda. Então, quando ele cresce, ele cria, ele vai crescendo na mesma estatura do trigo. Então, quando ele está junto com o trigo, que está nos seus 10 centímetros de altura, que é somente as folhas, você não consegue saber o que é joio e o que é trigo. Ele é igualzinho. Ele continua crescendo e não tem como saber. E ele começa a sair o cacho para dar o fruto, e você também não consegue saber, porque a ponta que sai o cachinho do joio, ele é quase idêntico também ao do trigo. Somente quem conhece muito sabe o que é, o que não é. Mas quando ele sai o cacho, tem uma pequena diferença. Quando sai o fruto, é muito parecido, mas é diferente. E diz o Senhor que Ele vai colher o joio e o trigo, diz a palavra do Senhor. Mas que no dia Ele vai separar o que é joio e o que é trigo. Esse dia haverá separação do joio e do trigo. Esse é o dia da colheita, o dia do tribunal de Cristo, depois do Armagedon, depois da grande tribulação. E diz que Ele vai separar o joio do trigo. Por quê? Porque pelos frutos nós conhecemos as árvores. O Senhor, Ele nos conhece pelos frutos que nós damos. O Senhor nos conhece pela obra que nós fazemos. Olha que coisa fantástica. O Senhor, Ele te conhece pela mão que serve ao Senhor dentro da obra de Deus. Você é conhecido pelo Senhor pelo fruto que você dá na obra. Você não é conhecido pela oferta que você entrega, pelo dízimo que você dá, pela roupa que você veste, pelo cargo que você ocupa na igreja.
Você é conhecido perante ao Senhor pelo fruto que você dá. Aleluia. Verdadeiramente merece um aleluia. Verdadeiramente merece muito mais que um aleluia. Merece um aplauso para o Senhor. Porque aí é onde vai se conhecer quem é joio e quem é trigo. Aí realmente vai conhecer quem é de Deus e quem é do inimigo, que é do inferno, é do Satanás. Então não me venha dizer que você está na igreja e você é santo, porque não é assim. Não adianta congregar, não adianta ser membro de uma igreja. O que adianta são as obras que você tem cultivado para o Senhor. Isso assim adianta. Ou seja, pelo que sai da sua boca. E é por isso que o Senhor é muito claro em dizer que não contamina o que entra, contamina o que sai. É fantástico, irmãos. Verso 37 do capítulo 12. Porque por tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Guarde isso. Guarde aqueles que me ouvem também. Pela palavra que sai da sua boca será justificado, porque nós estamos falando de um tribunal e que haverá justiça. Esse será o dia da justiça. Pelas palavras que saem da sua boca haverá justificação ou haverá condenação. O que nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso número 12, que nós começamos, nós falamos o quê? Eis que eu venho sem demora, e trago o meu galardão comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, a recompensa que Cristo nos dará, porque se ele fala de galardão, ele fala de algo. Mas se nós falamos de tribunal, nós falamos de algo também. O tribunal, irmãos, um detalhe que eu devia ter contado para vocês antes. Olha que detalhe interessante. Por que é chamado de tribunal? O tribunal, ele é uma palavra antiga, uma derivação de uma palavra antiga chamada brema, que seria um degrau acima. Os tribunais, eles eram feitos nas portas das grandes cidades. As cidades, eles eram de muralha, né? Todas elas tinham suas muralhas, e havia portas de entrada e saída. Aonde havia o maior fluxo de pessoas, e isso continuou durante muito tempo, até mesmo na Idade Média. Por isso que nós vemos as pessoas que eram enforcadas, eram geralmente nas portas das cidades. Ali existia o magistrado, as pessoas que julgavam. Então eles se colocavam num degrau um pouquinho maior. E como havia um fluxo muito grande de entrada de pessoas, eles faziam isso por uma certa segurança, porque dependendo da acusação que fosse e da condenação, os magistrados, os juízes, eles poderiam ser mortos. Isso desde o Antigo Testamento até o Novo, até a Idade Média continua assim. Então eles se paravam nesse lugar que chamava brema, que em tradução para o grego e depois para a nossa tradução do português se chama tribunal. Eles se paravam num degrau superior e fazia o julgamento das pessoas. Isso era para o lado de fora da porta da cidade. Olha que coisa tremenda. Detalhe que o tribunal de Cristo, ele é colocado antes da nova Jerusalém celestial ser colocada. Olha que coisa tremenda. Haverá um julgamento, e só entrará para dentro da cidade santa, só subirá um degrau, pastor Carlos, aquele que passa antes pelo tribunal de Cristo. Coisa tremenda. Por isso que Paulo é tão tremendo no que diz assim: aquele que realmente clama e ama a vinda do Senhor, ou seja, aquele que tem certeza de que ele está no caminho correto, que ele está sendo uma pessoa justa e correta, ela não tem medo de passar no tribunal de Cristo. E se eu estou cantando isso e você está ficando meio com medo de passar no tribunal de Cristo, é um alerta que você tem que reavaliar a sua conduta e a sua vida cristã. Por isso ele diz: para todos aqueles que amam a vinda do Senhor.
Mas ele está dizendo no primeiro versículo que nós lemos, no 22:12, ele está falando que ele virá trazer o que? Um galardão. O que é um galardão? Um galardão é um derivado de várias palavras para chegar a galardão, que seria mais ou menos algo como recompensa, lucro. E quando ele fala de lucro, ele pode falar da parábola dos talentos, que está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, ele fala que o Senhor lhe dá alguns galardões para algumas pessoas, para os seus servos. É tremendo. Capítulo 25, verso 14. Diz que ele dá galardões para os seus servos. Ele não diz que dá para os empregados, ele dá para os seus servos. Para alguns ele dá 5, para outros 3, para outros 1. Ele chega para o que dá 5 e diz: te entrega um talento. O talento era o valor de uma moeda da época de Jesus. Então diz que ele chega e fala, depois de um tempo: mostra o lucro dos teus talentos. E aquele que disse que pegou 5 e entregou 5, ele diz: bendito és tu, que multiplicaste o talento que eu coloquei. Olha que coisa tremenda. Multiplicaste o talento que eu coloquei nas suas mãos. Olha um pouquinho para as suas mãos. Olha, sério, olha para as suas mãos um pouquinho. Quais são os talentos que o Senhor colocou nas tuas mãos? Olha quantos talentos o Senhor te entregou. Olha quantos. Você consegue ver? Você olhando para as suas mãos. Isso é forte, irmãos. Por onde é que tuas mãos têm passado? O que as tuas mãos têm tocado? As tuas mãos têm estendido para resgatar alguém que está caído, ou ela tem sido um dedo de acusação para quem está quase morrendo? As suas mãos, elas têm sido usadas para ajudar a levantar a casa espiritual de alguém que está destruído, ou para empurrar tijolos e acabar de destruir colunas? As suas mãos têm sido usadas para abençoar pessoas, ou para tomar coisas de pessoas? Sem contar os talentos que nós temos nas nossas mãos. Cada um tem um talento. Cada um tem algo. Será que você, nessas mãos que você tem, com 5 dedos, seria difícil falar isso quem realmente não tem, que tem as suas mãos amputadas, mas uma grande maioria daqui tem todas as suas mãos em perfeito estado. E quando eu falo de mãos, eu não falo somente dessa mão aqui física, eu falo de uma mão mental e espiritual que você tem. Será que na tua mão não tem nada de talento de Deus para ajudar alguém? Nem que seja para abraçar alguém que precisa? Nem que seja para ir visitar alguém, estender a mão e dizer assim: eu estou aqui, eu aperto as tuas mãos porque eu creio que você é meu amigo. E eu te dou as minhas mãos para poder te ajudar. Impossível. Impossível você ser um servo de Deus e não ter nenhum talento nas suas mãos para poder fazer multiplicar. Impossível. Era isso que o Senhor dizia: eu te entreguei 5 e você multiplicou. Amém, servo fiel. Você tem multiplicado o que eu coloquei nas suas mãos. Ele chega para o outro que tem 3 e diz assim: eu te entreguei 3. Ele fala: não, eu multipliquei, aqui estão os outros 3. Ele fala: amém, servo fiel, porque você pegou e multiplicou os talentos que eu coloquei nas suas mãos. Ele chega para um que ele deu só um, aquele que tinha só um nas suas mãos, diz: Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas. Tu é o que semeia, é o que colhe. Como eu sei que o Senhor é um Senhor de justiça, eu peguei e enterrei o meu talento. Eu enterrei. Como dizendo: tu pode fazer sozinho todas as coisas, não é necessário o meu talento para multiplicar. E o Senhor diz para ele, e isso é forte, irmãos. Já está lá pelo versículo número 27, 28, 29 e 30. Ele diz: inútil. E no versículo 30 ele diz: lançai
o servo inútil nas trevas, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Você percebe que há dois julgamentos para os servos. Um pelas atitudes que ele tem, porque que ele fala, ele será absolvido ou justificado. Mas também há um julgamento para quem não fala nada. Haverá um julgamento para aquele que tem dons em suas mãos, servo de Deus. E agora eu quero fazer um ênfase: servo de Deus tem talentos entregues por Deus. Tenho enterrado. Quantos homens e mulheres de Deus que têm enterrados os seus talentos? Olha que espera: lançai fora servo inútil ao lago de fogo, aonde haverá ranger de dentes. Percebe que aqui todos são santos, todos estão na igreja. Aqui o julgamento que eu estou falando é específico para quem está sentado como eu e você. Para mim que tenho talento, estou aqui em cima, e para você que está embaixo sentado, que também tem talentos. A ênfase nem é dada para aqueles que não são, porque os que não são, é óbvio que já estão condenados. Porque foi falado para aqueles que fizeram o bem ou fizeram o mal. Haverá um tribunal, sim, de Cristo. E olha que coisa tremenda, que para poder completar isso que eu estou falando, para não ficarmos tão isolados, 1 de Coríntios, capítulo número 3, e o verso de número 7, esse eu quero que você abra comigo. Continua falando para aqueles que servem. É uma palavra de despertamento para a igreja antes do tribunal. Ainda há tempo de você reconstruir o seu edifício. Capítulo número 3 de 1 Coríntios, verso 7. Começa assim. Falava só um pouquinho antes, para a introdução, havia uma discussão de Apolo e de Paulo, de quem fazia melhor e quem não fazia. O povo dizia isso. Então Paulo responde, no verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Acompanhe comigo. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o... Cara, isso aqui já é fantástico. Nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. Ou seja, todo mundo é igual. E eu não entendo como tem gente na igreja que quer ser melhor que o outro na obra do Senhor. Eu canto melhor, eu toco melhor. Não é assim, Clemens? Eu prego melhor. O dom de profecia que Deus me usa não é igual do outro. Porque as revelações que eu entrego são do profundo, oculto e escondido. Vocês nunca viram isso? Ou só eu que ouvi essa linguagem? Aqui Paulo está dizendo que não faz diferença o que planta e o que rega, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Aleluia, aleluia mesmo. Sete, 8. Ora, o que planta e o que rega são... Não estão me acompanhando. O que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão. Apareceu a palavra. Apareceu a palavra que Jesus disse que traria naquele dia da sua vida. Para quem que é o galardão? Para aquele que trabalha na obra.
É forte. Como diz o povo, né, Cecília? É forte o manto. É forte mesmo, né? Quando pega nessa área, não quer ser forte, não. Receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O que é que vai dar o galardão? É o trabalho. Nós estávamos falando recém de servo que tem o quê? Talento nas mãos. Verso 9. Porque de Deus somos, porque de Deus, de homem nenhum. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois. Edifício, começa a falar de uma construção. Lavouras de colheita, edifício de construção. E continua Paulo, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, ou seja, cada um vê como é que ele edifica o seu edifício. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi proposto. Qual é? Jesus Cristo. Não há outro fundamento, ou seja, o único fundamento para a construção do edifício, daquele que serve e trabalha na construção, é Jesus Cristo, não há outro. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Está falando dos fundamentos que estão em cima, do que começa a crescer em cima do fundamento, que será o edifício. E ele continua dizendo: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Haverá um dia, ele está dizendo, que esse edifício, que foi construído ou com ouro, ou com pedras preciosas, ou com madeira, ou com palha ou feno, passará pelo fogo. Ele começa dizendo e termina dizendo praticamente a mesma coisa. Ele começa a falar daquele que planta e do que colhe. Ele começa a falar daquele que constrói algo sobre um fundamento que é Jesus Cristo. E nós estamos cansados de ouvir que o nosso fundamento é o Senhor. Mas diz que quando passa no fogo, quando é ouro, não consome tão rápido. Pedra preciosa, também não. Prata, também não. Mas quando você joga uma madeira no fogo, é rapidinho. A palha então e o feno, que é seco e que não vale nada, meu Deus, você botou, virou fumaça. E ele está dizendo de que o fundamento que ficará de pé é o fundamento que está sendo construído com ouro. Ou seja, 3 coisas se revelam aqui. Teriam que ser 5, mas eu vou falar somente de 3. Que as 3 primeiras, ouro, prata e pedra preciosa, que fazem a mesma coisa. Eu vou resumir uma coisa. Aqui o que Paulo está querendo nos revelar é assim: é aquele que faz a obra. Nós estamos falando de talentos, nós estamos falando de alguém que põe os seus talentos nas mãos, aquele que trabalha em prol da obra, e que todos são iguais, e que o único fundamento é Cristo. Ou seja, quando eu faço, porque quando a Bíblia fala de ouro, se usava ouro no templo no Antigo Testamento. Sempre que a Bíblia fala de ouro, ouro fala do que? Da glória de Deus. Quando a Bíblia fala de madeira, ela fala de homem, porque é muito fácil de entender. Quando Jesus cura um cego, e ele fala: o que é que você está vendo? Ele fala assim: eu estou vendo uma árvore.
Quando o salmista se refere ao homem, ele diz que nós somos como árvores plantadas à beira dos ribeiros, junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo determinado. Quando se fala de madeira, fala do homem. Ele está dizendo que tem uns que constroem a obra, tem uns que constrói e coloca as suas mãos na obra para edificar algo que é para a glória de Deus. Agora tem outros, pastor Carlos Alexandre, que colocam o seu fundamento, constrói a sua casa de madeira, ou seja, a sua obra é para a glória do homem. E ele continua dizendo, tem aqueles que fazem de palha. A palha se refere somente à colheita. Quando se fala de colheita, fala do homem que está sendo colhido, da palha que fica para trás, do feno. Ou seja, o ouro se refere à glória de Deus. E tem pessoas que realmente fazem a obra que não estão nem um pouco preocupados com o que o homem vai dizer, do que com o que o outro vai ver, mas ele faz tudo que ele pega na obra, tudo que ele coloca a mão, ele fala: eu não estou preocupado que vão falar de mim, eu não estou preocupado na posição em que vão me colocar, porque tudo que eu estou fazendo é para a glória do Senhor. Agora tem homem, tem outros que não. Tem outros que quando trabalha, não trabalha para a glória de Deus, ele trabalha para a glória de um homem que o colocou naquele lugar. Tem pessoas que ele fala assim: eu vou fazer algo para que o pastor me veja, eu vou fazer algo para que eu consiga a minha promoção dentro da igreja. Ele faz por quê? Para ser visto pelo homem, para a glória do homem, para a edificação do templo do homem. Tem pessoas que fazem: eu vou entregar o meu dízimo, que meu dízimo é 3.000 reais por mês, então ele faz questão de trazer para o pastor. Ele fala assim: aqui pastor, isso aqui é meu dízimo, ó. Eu trouxe separado porque eu quero que você ore por ele. É como dizendo: olha, aqui tá bem volumoso o pacotinho. Agora tem outro que entrega na salva, que ele não está nem aí, ele sabe que o dízimo e a oferta dele é para Deus, não é para nenhum homem ver. Aleluia. Mas tem aquele que é pior, aquele que faz só para a sua própria colheita, palha e feno. Tem gente que quer ser pregador porque ele quer ser pregador para receber oferta. Tem gente que quer ser cantor, não é para adorar o Senhor, é para gravar um CD para que todo mundo chama a ver ele, e para que ele venda para quê? Para a glória dele mesmo, para o seu próprio benefício, feno e palha. E Paulo está dizendo que naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, será passado pelo fogo. Ou seja, aquele que faz para a glória de Deus passa, aquele que faz de madeira queima e vai para onde? Vai para o inferno. Aquele que faz para a própria glória vai para onde? Vai para o inferno. Ou seja, volto a falar, todos estavam dentro da igreja no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo culto, louvando ao mesmo Deus. Tribunal de Cristo, um senso de justiça para todas as coisas, principalmente para aqueles que servem. É dura a palavra? É dura, claro que é dura, mas é a realidade. Assim será, eu não tenho dúvida que assim será. E depois que o Senhor separa o joio do trigo, Ele fala: vocês 1000 anos encarcerado no inferno junto com Satanás, presos. Eu vou ler mais um versículo para finalizar. E quero voltar de novo à história do Lawrence para a gente finalizar essa palavra. Lawrence ficou 31 anos injustiçado. Quando ele sai,
diz que ele não leva nenhum rancor no seu coração para aqueles que os condenaram, e nem mesmo para aquele homem que tinha colocado com a culpa nele pela violação daquela criança. Então ele sai. E diz a reportagem que eles procuram a Lawrence para ver como ele estava. Se quando encontram Lawrence, perguntam: o que é que você está fazendo? Ele fala: eu tenho 2 empregos. E o que mais você tem feito depois de ter ficado 31 anos na prisão? Ele fala: eu tenho 2 empregos. Vou 3 vezes ao culto por semana e mais 4 estudos por semana. Aí perguntam para ele: por que você faz isso? Ele falou assim: é porque eu não tenho tempo a perder. 31 anos eu fiquei fechado dentro de um cárcere. Agora eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que reconstruir o tempo que perdi com o meu trabalho. E eu quero me tornar um missionário para levar esse Deus a qual me justificou diante de todos os homens. Eu serei um missionário da obra de Deus e eu pregarei para aqueles que precisam ouvir. 31 anos de injustiça, 31 anos de condenação, mas de um homem que sabia que haveria um dia em que haveria um tribunal, e que quando ele chegasse naquele tribunal, ele não poderia chegar de mãos vazias. Por isso que eu digo uma coisa à igreja, para aqueles que me ouvem também: não chegue de mãos vazias no dia de tribunal de Cristo. Olha para os talentos que o Senhor entregou na tua mão, que naquele dia Ele vai requerer. Não perca tempo com injustiça, não perca tempo com aquilo que Deus te entregou. Pregue, ore, leia a Bíblia, vá no culto, estude a palavra, se qualifique, seja um homem de Deus, porque naquele dia Ele separará o joio do trigo. Não se envolva em fofoca, não se envolva, não perca seu tempo em discussão, não se perca em coisas que não acrescentam nada ao reino do Senhor. Perca o seu tempo na edificação do teu corpo, porque nós lemos aqui que nós seríamos justificados e condenados pelas atitudes do nosso corpo. Saia dessa prisão que você se encontra. Saia dessa prisão com esse senso de injustiça, porque tem tantas pessoas que falam: eu parei de fazer a obra porque eu fui injustiçado. Eu parei de fazer a obra porque eu caí em pecado e não tenho força para me levantar. Não perca teu tempo. Jesus está às portas para resgatar a sua igreja. O tempo é breve e nós temos muitos aí fora para resgatar, almas para ganhar. Cuia, meu Deus do céu. Igreja, para de ficar na mediocridade. É uma igreja medíocre, egoísta, uma igreja que só se preocupa com o seu eu, porque eu sou injustiçado, porque falam de mim, porque não sei o que, é tudo uma perca de tempo. Enquanto que tem muitos que estão aí em prisões, assim como esse homem. Quando eu li nessa tarde esse testemunho, eu fiquei chocado, porque eu digo: meu Deus, Deus sabe que eu não sou de ficar ocioso no meu tempo, não sou de ficar dormindo até mais tarde, de perder tempo com coisas assim. Mas eu digo: meu Deus, como tem homens que ficaram e queriam tão somente ler uma palavra, tão somente ter a oportunidade de estender a mão para alguém que precisa. Eu conheço tantos crentes com desculpa para tudo. É desculpa para dirigir culto, é desculpa para vir na oração, é desculpa para ler a Bíblia, é desculpa para vir no estudo. É uma vergonha. Mas eu quero finalizar com o exemplo desse homem, que não buscou justiça pelas suas próprias mãos, esperou a justiça e o tempo de Deus, e que quando ele saiu de lá de dentro, ele falou: eu não tenho tempo para perder. O que eu vou fazer é recuperar meu tempo. Eu vou trabalhar muito, eu vou orar muito, eu vou estudar muito, eu vou me preparar, porque no dia que o Senhor quiser me levar como um missionário ou como um pregador, eu tenho que estar preparado para ter uma palavra para dar para quem precisa. Aleluia.
Quantos casamentos destruídos, 2 casas da tua casa. Você não precisa sair daqui para a África para ser um missionário. Você pode somente sair da tua casa, um portão afora, ou à direita, ou à esquerda, que você sabe que tem um vizinho teu que está na droga, está no álcool, está na prostituição, ou está com o casamento destruído. É somente você ir lá e falar: Jesus te ama, eu quero te ajudar, eu quero orar contigo. Enquanto que tem homens e missionários no Nepal que estão indo pela prisão somente por orar por pessoas. Você sabia disso? Nossa época, nossa década, o nosso século, tem missionários que estão sendo presos, condenados, somente porque oram pelos outros. Homens de coragem, que enfrentam uma prisão para orar por um enfermo. Leiam. Há poucos dias, um homem fazia um culto no Nepal, e um desesperado com uma filha que tinha problemas gravíssimos, de convulsões e inúmeras coisas, e aquele homem leva aquela criança para esse pastor. Naquele culto, esses missionários oram, aquela criança é curada. Sai para fora, um endemoniado filho de Satanás pega aquilo ali e faz um processo contra aqueles missionários, dizendo que eles estavam ridicularizando, dizendo que a menina era endemoniada e por isso que oraram por ela. Aqueles 4 missionários são presos. Mesmo o pai indo dizendo: eu levei o meu filho por minha própria vontade, a minha filha foi levada nessa igreja por minha própria vontade, e quando aí eles oraram, ela foi curada, ela está curada. Se vocês puderem ligar um ar-condicionado, tem pessoas que estão com calor. E nós, irmãos, que nos chamamos tão crentes, que nos chamamos tão sábios em palavra, tão conhecedores do Evangelho, não temos coragem de orar por pessoas que realmente estão precisando. Essa é uma palavra de despertamento para a igreja, para a igreja sair do marasmo, para a igreja deixar de cruzar os braços e verdadeiramente buscar Deus em oração e palavra.